Meu objetivo com essa videoaula é ajudar você a entender como se resolve esse tipo de questão que envolve soma de vetores. Nesse caso aqui, mais precisamente, o que a gente vai fazer é trabalhar com flechas que representam vetores. Então, por exemplo, a flecha CB, que a gente representa desse modo aqui, indicando a origem nesse ponto inicial, que é o C, e a extremidade nesse ponto B, que é o final da flecha. É exatamente essa flecha que nós representamos nesse hexágono regular. Lembrando que um hexágono é regular quando tem os lados com a mesma medida. Do mesmo modo, a flecha DE, que está sendo somada à flecha CB, ela tem origem no D e extremidade no E, que eu já deixei desenhado aqui para facilitar e agilizar a videoaula. Agora vamos pensar. Nós temos que calcular a soma da flecha CB, ou segmento orientado CB, com a flecha DE, com a flecha CD. Primeiro a gente soma essas duas, obtendo uma flecha, e logo em seguida a gente soma com a terceira. Mas, para que a gente consiga realizar a soma desses dois vetores representados por essas flechas, nós temos que colocar essas flechas em sequência, de modo que a origem da segunda flecha seja exatamente o ponto que é a extremidade da primeira. Ao acabar de desenhar CB, nós temos que desenhar uma outra flecha, que tem o mesmo comprimento, direção e sentido de DE, mas só que começando no ponto B. E a gente pode fazer isso usando o hexágono mesmo, dessa maneira. Aqui nós temos uma outra flecha que é uma cópia de DE, que tem o mesmo comprimento, direção e sentido, só que agora está na posição correta para a nossa soma. O que nós fizemos foi simplesmente trocar lá na soma a DE pela BA. Veja que elas representam o mesmo vetor, elas têm o mesmo comprimento, a mesma direção, o mesmo sentido. E isso tudo considerando geometricamente aquele hexágono regular. E estão em sequência. Agora, se você for desenhar essas duas flechas, você pode fazer isso sem tirar o lápis do papel. E a origem da primeira flecha vai ser a origem da soma. A extremidade da segunda flecha é a extremidade da soma, obtendo a flecha CA, que representa a soma dessas duas primeiras. Resumindo, o que nós fizemos foi trocar aquela soma lá por uma outra soma, de modo que a gente manteve a primeira flecha, trocou a segunda, que era DE, pela BA, que é paralela a DE, tem o mesmo comprimento, porque tem o comprimento do lado do hexágono regular, e tem o mesmo sentido. E nós vamos trocar aquela soma CB mais BA pela flecha CA. Nós já fizemos o cálculo geométrico com as duas primeiras flechas, agora vamos fazer com essa soma que a gente obteve e a última flecha. Ora, a CD é uma outra flecha que está aqui em cima sobre um dos lados do hexágono regular. Observando ali no esquema a posição das flechas, nós vemos que, de novo, a CD não tem origem na extremidade da CA, ou mesmo na expressão algébrica. Olha lá os pontos. Então aqui esse ponto teria que ser o A. O que a gente faz? Nós determinamos outra flecha que tem o mesmo comprimento, direção e sentido da CD, começando em A. Então a gente vai ter que fazer uma cópia, um desenho que é uma cópia dessa flecha, começando aqui no A. De novo, a gente pode fazer isso e vai obter uma flecha AF. Agora nós temos uma soma que foi trocada por CA mais AF. Então a gente manteve a primeira flecha e vai somar com a AF. Veja, se a gente for desenhar CA e depois AF, nós conseguimos fazer isso sem tirar o lápis do papel. Note que aqui o ponto que é a extremidade da primeira flecha é a origem da segunda. Então tudo está pronto para fazer a soma. E qual será a soma? Ela tem origem na origem da primeira flecha
e extremidade na extremidade da segunda. Então é a flecha CF. Podemos desenhar aqui esta flecha que atravessa o hexágono, digamos assim. Eu vou lembrar que esse cálculo aqui é geométrico e ele é feito para a gente treinar o conceito de soma de vetores através de suas flechas ou representantes. Num contexto prático, imagine que cada uma dessas flechas represente uma força atuando sobre um mesmo objeto. A força resultante, ela seria representada pela flecha CF, que é a soma de todas as outras forças. Com o desenvolvimento da teoria, a gente vai poder usar de maneira mais prática outros procedimentos algébricos, que não vai depender do desenho em si. Usando as propriedades de um hexágono regular, nós podemos concluir que a norma do vetor soma, que nada mais é que o comprimento dessa flecha CF que o representa, é de 4 unidades de comprimento. A direção coincide com a direção da reta suporte a essa flecha, que é a reta CF, e o sentido de C para F. Por enquanto é isso aí. Te espero na próxima aula. Até lá!